E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a gente vai brincar um pouquinho com SQL. Só que a ideia desse vídeo é fazer com que vocês dê um passo além no SQL. Saia daquele básico de apenas dar um selectzinho simples e deixar toda a responsabilidade de formatação dos dados na sua aplicação. Tem muita coisa que a gente pode fazer diretamente no banco de dados com SQL e eu vou apresentar algumas dessas coisas aqui para vocês. Então, para esse exemplo, eu criei aqui um banco de dados com apenas duas tabelas, a tabela funcionários e a tabela dependentes. Para vocês acompanharem esse vídeo, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para o código SQL que gera essa tabela e já cria os dados também para vocês. E a gente vai basicamente fazer isso aqui, ó. A gente vai ter o nome completo da pessoa. Perceba que na nossa tabela de funcionários não tem o nome completo, ele tem nome e sobrenome em campos separados. A gente vai aprender como fazer essa concatenação, essa junção de strings no SQL. A gente também tem a data de nascimento e a partir dela a gente vai aprender a calcular a idade da pessoa. A gente tem aqui alguns dependentes, no caso o funcionário pode ter ou não dependentes. Então se ele tiver dependentes, vai aparecer aqui a quantidade de dependentes, não vai aparecer 0. E tendo dependentes, a gente também vai separá-los por vírgula aqui. Ou seja, vai ficar tudo numa consulta só, numa linha só. Só que todos os dependentes que ele porventura tenha, vai ser apresentado assim, separados por vírgula. Uma outra coisa legal é o seguinte, esses dados, na verdade, por exemplo, aqui a parte de data, toda essa parte de data está no formato date. E a gente sabe que, por padrão, o banco de dados salva no formato americano. Então a gente vai aprender também a formatar esses dados aqui para o formato brasileiro de datas. E por fim, a gente também vai aprender a como calcular valores em cima de outros campos e também utilizar parâmetros condicionais. Tudo isso nesse vídeo aqui. Então, para começar, o que a gente vai fazer? Eu vou manter essa listagem aberta para a gente ir acompanhando e eu vou criar um novo campo aqui. Para esse banco, eu criei um banco chamado Acampamento Dev _ loja. Então, vamos selecionar esse banco. Beleza, já está selecionado. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar, então, select asterisco from funcionários. Então, quando eu fizer isso, eu já consigo aqui todos os funcionários que estão naquele banco de dados. Só que eu vou fazer uma junção com a tabela de dependentes. Então, se eu fizer um inner join dependentes, se eu só fizer isso aqui, ele faz a junção. Porém, vocês vão ver que vai vir uma massa de dados gigantesca sem nenhum tipo de relacionamento entre eles. Então, a gente precisa dizer como que a gente quer fazer esse relacionamento, né? Como é que a gente quer fazer essa junção, né? Então, eu vou dizer que para cada dependente, a gente tem um funcionário underline ID, que é justamente o que a gente tem aqui, ó, funcionário ID, que é a nossa chave estrangeira. Então, ela vai ter que casar com o funcionários.id. Então, se a gente rodar aqui tem que fazer uma correçãozinha, dependentes, a gente já tem aqui todos os dados do funcionário e todos os dados do dependente. Mas perceba que não veio todos os funcionários. Por quê? Os funcionários que não têm dependentes acabaram não vindo. E não é isso que a gente quer. A gente quer listar todos os funcionários. Então, ao invés do inner join, a gente vai utilizar o left join. Beleza, agora a gente trouxe todos. E os que não têm dependentes ficou aqui com o campo como nulo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Deixa eu separar aqui, é só para a gente já ir selecionando os campos que a gente quer. O primeiro campo que a gente quer é o ID, obviamente. Só que se eu simplesmente colocar aqui ID, perceba que ele vai gerar um erro para a gente aqui embaixo, dizendo que a coluna ID é ambígua. Por quê? Porque eu tenho a coluna ID tanto em funcionário quanto em dependentes. Então, a gente tem que dizer qual é o ID que a gente quer. Então, nesse caso, é o funcionários.id. Feito isso, a gente já trouxe aqui todos os IDs. Obviamente, esse ID isolado para a gente não é nem um pouco útil, né? Então, vamos seguir nosso barco aqui. O próximo campo que a gente precisa pegar é o nome completo. Para o nome completo, a gente vai utilizar uma função nativa do SQL chamada concat. Como é que ela funciona? Aí eu vou criar para vocês aqui um novo script SQL só para a gente mostrar como é que funciona a concat. Então, eu posso vir aqui
que fazer um select, concat e botar string 1, string 2. Então se eu fizer isso aqui, ele devolve para mim as duas strings como sendo uma string só. E eu posso passar mais parâmetros aqui. Eu posso botar, por exemplo, um espaço em branco. Então eu teria uma string também, que nesse caso é só um espaço em branco, e uma outra string. Se eu fizer isso aqui, agora a gente tem aqui. Beleza? Então a gente vai utilizar essa mesma lógica aqui para fazer nossa busca aqui. Então, qual é a primeira parte que a gente quer? O primeiro nome da pessoa. Então vai ser simplesmente nome e depois o sobrenome. Só que a gente já viu que se a gente simplesmente colocar aqui nome e sobrenome, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui ele deu também como ambíguo, porque tem nome tanto no funcionário quanto no dependente. Então a gente novamente tem que passar o caminho completo. Então funcionários.nome e funcionários.sobrenome. Só que a gente fizer isso, o que é que acontece? A gente tem dois problemas aqui. Primeiro que ficou tudo colado, e segundo que ficou o nome da coluna ficou bem grande, né? Ficou bem ruim de trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vai resolver é esse espaço que a gente tem que ter entre eles. Então boto simplesmente uma nova string, sendo um espaço em branco, executo, resolvi o primeiro problema. E o segundo problema eu posso simplesmente colocar aqui um apelido. Então vou dizer que isso aqui é o nome underline completo. Ao fazer isso, a gente já resolve esse problema daqui de cima também. Então, beleza, a primeira parte a gente já resolveu. Cargo é tranquilo porque já tem na tabela. Opa, aqui. Então o que a gente vai fazer? Sempre separando com vírgula, certo? Então, funcionários.cargo. Se a gente executar, já trouxe o cargo. Então, super tranquilo. Salário também a gente já tem na tabela. Então, ficaria funcionários.salário. Opa, aqui. Então, a gente já tem também aqui o salário da pessoa. Aqui a gente não colocou, mas se a gente quisesse, a gente poderia, com o concat, colocar também um RS aqui na frente. Então, caso vocês queiram fazer isso, já fica até aí como um desafiozinho para fazer. Então, vamos seguindo aqui. Esse bônus, ele vai ser calculado a partir de algumas regras. Então, vou deixar esse bônus para a gente fazer depois. Vamos fazer aqui a data de admissão. Então, a gente tem na própria tabela do funcionário, a gente tem aqui a data de nascimento e a data de admissão. Se eu colocar simplesmente aqui funcionários.data de admissão, o que vai acontecer? Eu trago a data de admissão, mas não está no formato que eu espero, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma função no MySQL chamada dateFormat. Então, como primeiro parâmetro dessa função, eu vou até fazer ela em outra janela também aqui para a gente ver como é que funciona. Então, select dateFormat. O primeiro parâmetro tem que ser a data que eu quero, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, 2000-01-01. E depois o formato que eu quero. Então, essa tabela de formato vocês podem consultar na própria documentação do MySQL. Vocês podem colocar no Google aí, dateFormat, MySQL, que vai abrir o site do MySQL para vocês. Na verdade, vai listar alguns sites, né? Vai ter lá o site do MySQL e vocês conseguem ver todos esses parâmetros aqui. São diversos parâmetros, acho que são mais de 10 ou 20 parâmetros. Eu vou mostrar aqui só os que a gente vai utilizar, mas tem bem mais que isso. Então, se eu quero pegar o dia, no caso o dia dessa data, eu boto simplesmente um D. Então, se eu vier aqui e botar aqui, selecionar aqui e executar, ele deu um errinho aqui, deixa eu ver o que foi, dateFormat, deixa eu ver se eu preciso apelidar. Beleza, a gente já tem aqui o nosso 01, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Eu posso colocar uma barra e botar de novo %m minúsculo. Se eu fizer isso aqui, executar novamente, ele me traz também o 01. De onde está vindo esse 01 e esse 01 aqui? Do dia e do mês. Então vou botar aqui dezembro e vou botar aqui dia 25. Se a gente rodar aqui de novo, opa, tá dando um erro com isso aqui, deixa eu só colocar um ponto e vírgula aqui. Então 25 de dezembro. Agora de que ano? Mesma coisa, eu coloco uma barra e um %y. Só que se eu colocar um y minúsculo, olha que interessante. Ele traz apenas os dois últimos dígitos do ano.
Mas eu não quero, eu quero o ano completo, então eu boto o Y maiúsculo. Eu já tenho aqui o ano completo. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é o quê? Passar uma string que contém a data e depois passar uma outra string como segundo parâmetro, que é a formatação que eu quero. Então, como a gente já sabe o padrão que a gente quer, então a gente vai fazer o seguinte. A string está dentro dessa coluna aqui. Então, beleza, já resolveu isso. E o padrão da string de formatação vai ser o quê? %d minúsculo barra %m minúsculo barra %y maiúsculo. Então, quando a gente executar aqui, a gente já tem aqui a nossa data formatada. Beleza? Perceba que tem aqui 1º de outubro de 2010, 2011, 2015. Cada um tem uma data diferente aqui. Show de bola. Só que a gente já resolveu esse problema aqui, mas a gente tem aquele outro probleminha aqui da formatação, né? Do nome do campo. O que a gente vai fazer? A gente cria um apelido para ele. Então, data underline admissão. Ou melhor, data de admissão. Beleza. Então, a gente já está com a nossa data formatada. Então, vamos seguindo aqui. A gente precisa agora pegar a idade dessa pessoa. Para essa idade, a gente tem uma outra função aqui no MySQL, que é a seguinte, ó, select time stamp diff. Essa função funciona da seguinte forma. Como primeiro parâmetro, eu passo o que é que eu quero pegar. Então, vou passar aqui, por exemplo, que eu quero pegar o ano. Depois, eu passo a partir de quando é a data. E depois eu passo até onde vai a outra data. Então, eu vou chamar uma função chamada now. Aí você fala, o que é que essa now faz? Antes de executar essa função aqui de cima, e deixa eu botar isso aqui para parar de dar os erros, eu vou dar aqui um select now, só para vocês verem o que é que ela faz. Now retorna a data e hora atual. Então, a partir dessa data aqui até hoje, quantos anos se passaram? Essa é a pergunta que o MySQL vai se fazer. Então, quando a gente executar aqui, a gente tem que passou 19 anos. Beleza? Então, a gente vai utilizar essa mesma timestamp diff aqui na nossa consulta. Então, vírgula, timestamp diff. Eu quero pegar o quê? O ano, ou melhor, a quantidade de anos, né? E aí, eu vou fazer o quê aqui? Ao invés de data de admissão, aqui vai ser data, underline de, underline nascimento. E como o próximo parâmetro vai ser simplesmente o now. Então vamos executar. Já peguei aqui a idade de todo mundo. Só preciso agora apelidar. Então, idade. Show de bola. Vamos lá, seguindo para a gente ver. Agora a gente precisa pegar a quantidade de dependentes. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a própria listagem, a Maria aparece 2 vezes. Por quê? Porque ela tem 2 dependentes. O João só aparece uma vez, o Jefferson só aparece uma vez, Lorena uma vez. Só que esse outro João, ou melhor, o João aparece 4 vezes aqui, né? Ou 3 vezes. Não, aqui já é outro João. Então, o que acontece aqui? A gente tem aqui, apesar de ter um nome idêntico, né? Aqui no nome completo, o ID é diferente. Deixa eu ver aqui. E realmente tem 2 vezes o João aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos agrupar esses nomes aqui para que eles possam aparecer apenas uma vez. Então, a gente pode vir aqui embaixo e dar um group by. Só que a gente tem que agrupar pelo quê? Pelo ID do funcionário. Então, seria funcionários.id. Então, vamos executar. E agora só aparece uma vez cada um deles. Aí você fala, beleza, mas para onde foi os dados dos dependentes? Ainda está na consulta, ele só não está sendo exibido. E é isso que a gente vai fazer agora. Para que a gente possa exibir a quantidade de dependentes, né, o número de dependentes, a gente vai vir aqui, depois da idade, e colocar um count. Ou seja, eu vou mandar ele contar. Mas eu vou mandar ele contar o quê? Dependentes.id. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente tem agora aqui, a Maria tem 2 dependentes, o João tem 1 dependente só, o Jefferson tem 0 dependente, e assim sucessivamente. Beleza? Aí eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso que me retorne esses dependentes que existem, porém tudo numa string só.
Então, beleza, essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas a gente consegue fazer aqui tranquilo. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai simplesmente executar aqui uma outra função do MySQL chamada group concat. Então, a gente tem um group underline concat. O que essa função faz? Como primeiro parâmetro dessa função, a gente vai passar o campo que a gente vai utilizar do agrupamento, ou seja, o que é que está sendo agrupado aqui? Está sendo agrupado todos os dependentes. Então, vou botar aqui dependentes.nome. Se a gente executar aqui agora, eu consigo pegar todos os nomes aqui. Então, tem um Paulo e Carolina. Aí você fala, beleza, só que aqui, cadê? Vamos voltar lá. A gente tem um nome completo. Beleza, como é que a gente pode resolver isso? Por isso que eu estava falando que era um pouquinho mais chatinha de trabalhar. Aqui dentro eu vou ter que fazer uma outra concatenação. Só que essa já não é uma concatenação de agrupamento, porque eu vou fazer com dados da própria tabela. Então a gente vai fazer aqui concat. Eu vou passar o primeiro nome, depois um espaço e depois o sobrenome. A gente executar, a gente tem agora o nome completo. Porém, a gente tem que resolver também essa questãozinha aqui. Então, logo depois do grupo concat, aqui, deixa eu botar um as dependentes. Beleza. E aqui no count também vamos colocar aqui as número de dependentes. Então, show de bola. A gente já tem aqui o número de dependentes e tem também o nome completo dos dependentes. Só que perceba que tem alguns campos aqui que estão ficando como nulos. E possa ser que no seu relatório você não queira que apareça como nulo, apareça com uma string já formatada. Então a gente tem uma coisa bem legal aqui no MySQL que é o seguinte. A gente pode pegar esse grupo concat aqui, eu vou copiar ele todo. E tem uma função no MySQL que é o seguinte, que é a if null. O que ela faz? A gente vai passar como parâmetro para ela. Tô deixando assim com indentação só para ficar mais claro o que é que está acontecendo. Então, como primeiro parâmetro para ela, a gente passa o campo que pode ser nulo, que ele pode ou não ser nulo. Se ele não for nulo, ele vai ser exibido. Se ele for nulo, aí a função vai apresentar o segundo parâmetro. E no nosso segundo parâmetro a gente vai colocar simplesmente 3 pontinhos. Então aqui, quando tiver nulo, ele vai apresentar isso aqui. Ah, podia ser outra coisa? Poderia colocar, por exemplo, aqui não possui dependentes. Poderia fazer isso se eu quisesse. Mas não é esse o caso. Vamos deixar ele só com os nossos 3 tracinhos mesmo. Beleza. Tem outra coisa que é o seguinte. Vocês perceberam aqui que tem uma vírgula separando eles e está tudo colado. Se você quiser separar isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no group concat, você pode colocar um separator e depois você informa qual é a string que vai ser utilizada como separação, que pode ser simplesmente uma string em branco, né? Um espaço em branco, só que a gente não vai conseguir distinguir quem é quem. Ou a gente pode colocar uma vírgula mais um espaço em branco, que aí a gente consegue ter tranquilamente aqui o nosso espaço, beleza? Então, vamos seguindo aqui. A única coisa que ficou faltando para a gente concluir isso aqui é o bônus. Então, como é que a gente vai fazer aqui para o bônus? Cadê? Vamos lá. O bônus vai ficar logo após o salário. E eu vou dizer o seguinte, ó. Se... Aí você fala, pô, tem if no SQL? Tem sim. Só que ele funciona mais ou menos como um operador ternário das linguagens de programação. Eu também vou dar uma identada aqui só para a gente ver melhor. A gente primeiro vai passar a condição. Ele recebe 3 parâmetros. O primeiro é a condição. O segundo é o valor que vai ser exibido caso essa condição seja satisfeita. E o terceiro é o valor que vai ser exibido caso essa condição não seja satisfeita. Então, qual é a condição que a gente quer avaliar? Se o salário da pessoa é superior a R$5.000. Se for superior, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o próprio salário da pessoa e multiplicar isso por 0,05, que é o que? 5% desse valor. Se for mentira, né? Se for falso, eu vou simplesmente multiplicar ele por 0,1. Ou seja, se o salário da pessoa for maior que R$5.000, a gente vai dar um bônus para ele de 5% desse salário.
Se não, se for de 5 mil reais para baixo, a gente vai aplicar 10%, beleza? Aqui a gente tem que passar uma vírgula e para a gente não esquecer, a gente também tem que colocar nosso apelido aqui, que vai ser o bônus. Vamos executar e a gente já tem 180. Mas lembre que eu disse que tinha mais uma regra. Qual é a regra? Para cada dependente a gente vai aplicar 100 reais em cima desse bônus. Aí você fala, beleza. Então como é que eu vou saber aqui, como é que eu vou fazer para se a pessoa tem ou não dependentes? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui já é um valor que já vai existir, independente de qualquer coisa. Então a gente vai pegar esse valor e vai somar com o quê? Com... Cadê? Já está até pronto aqui. O dependentes, cadê? O count aqui, ó. Isso aqui vai devolver sempre para a gente um valor inteiro, que pode ser 2, 1, 0, 3, 50, quantos dependentes ele tiver. Eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar simplesmente por 100 reais. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar o bônus e vai somar pela quantidade de dependentes vezes 100 reais. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Ele já tem o bônus dele lá e a gente vai concatenar aqui com mais a quantidade dependente vezes 100 reais. Então vamos executar. E a gente tem aqui nosso relatório todo formatado, sem precisar pedir auxílio para uma linguagem de programação ou trafegar mais dados do que a gente normalmente trafegaria para que a aplicação chegasse lá quando recebesse os dados e formatasse para a gente. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você curtiu, se você curtiu não, se você gostou, curte o vídeo, manda para seus amigos e não esquece de seguir a gente lá no Acampamento Dev. Valeu, galera!